Uma sequência, como eu falei, é um conjunto de elementos que são dispostos numa ordem específica. Então, eu posso ter os diferentes números, cada um deles com uma posição específica na sequência. A gente vai indicar sempre a primeira posição pelo número 0, a segunda posição pelo número 1 e assim por diante. Isso é apenas uma convenção que eu decidi, mas você poderia, por exemplo, dizer que é a posição 1, 2, 3, certo? Então, quando a gente for implementar uma estrutura de dados, a gente tem que pensar como que eu mapeio essa sequência, como que eu mapeio esses números, essas posições, na memória do computador. Lembra como era a memória do computador? Ela era um conjunto sequencial de registros, cada um com o seu endereço. Então, eu preciso achar um mapeamento entre essa sequência e essa posição. Nós vamos estudar aqui na nossa disciplina duas formas principais de representar, de mapear uma sequência na memória do computador. Nós vamos começar falando sobre o uso do vetor. Então, nós vamos trabalhar com a estrutura de dados vetor. O vetor, ele considera um bloco de memória sequencial e ele vai armazenar aquela sequência que a gente estava trabalhando de uma maneira direta sobre um bloco de memória. Esse bloco de memória é aquele bloco que você aloca como um vetor na alocação estática ou como um bloco numa alocação dinâmica. Então, é um conjunto de endereços em sequência e eu faço um mapeamento direto dos elementos da sequência em cada uma dessas posições. Nós vamos ver mais para frente também a alternativa, que é o que a gente chama de lista ligada, em que eu vou ter várias posições da memória em posições em que eu vou ter várias posições arbitrárias da memória e eu vou colocar esses elementos nessas posições utilizando de ponteiros para manter essa ordem de elementos. Nós vamos discutir quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas abordagens, mas começando pela implementação de um vetor. Então, a princípio, nós não vamos considerar a lista ligada. Então, o que eu preciso para representar um vetor, representar uma sequência utilizando um vetor? Eu preciso de um bloco, e esse bloco eu preciso de alguma representação, algum indicativo do início desse bloco, e eu preciso também um indicativo do número de elementos que estão contidos nesse bloco. Nesse caso, eu tenho 5 elementos. A gente viu que quando eu aloco um bloco estaticamente, eu tenho que definir esse tamanho a priori. Mas quando eu aloco também um bloco utilizando uma lock, eu preciso, na hora da chamada da função, dizer qual vai ser o tamanho do meu bloco. Então, quando eu for representar uma sequência utilizando um vetor, eu também preciso me indicar qual é o número máximo de elementos que podem ser armazenados nesse vetor. Nesse exemplo que eu tenho aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho um número máximo de 9 posições, certo? E aqui eu tenho um vetor com a
a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta. Então, se eu tenho 9 elementos, eu tenho as posições que vão do 0 ao 8. Mas como que eu aloco essa posição? Nessa situação, nós estamos usando números inteiros. Então, vamos considerar que são elementos inteiros. Então, para alocar esse primeiro cara, eu posso ou fazer isso estaticamente, como uma declaração. Então, eu posso fazer algo do tipo int, uma variável e o tamanho e as 9 posições. Lembrar que esse bloco vai estar disponível apenas durante o escopo ou contexto da função em que ele foi declarado. Ou eu posso pegar um ponteiro, fazer uma alocação através de um malloc, que eu vou fazer 9 vezes size of int. Veja que para a forma que nós vamos trabalhar e para as operações que nós vamos discutir, é indiferente o método que você vai utilizar para alocar esse espaço. Porque a gente vai discutir a partir de agora, é apenas importante saber que o espaço está alocado e que os elementos estão representados, estão armazenados nessa estrutura, seguindo esse padrão, essa convenção que nós fizemos. Então, a princípio, não precisamos se preocupar na forma como que eles foram implementados. As operações que a gente vai avaliar, basicamente, são as operações de inserção. Preciso inserir um elemento dentro de um vetor. Vai ser as de remoção. Quais são os algoritmos que eu preciso utilizar para remover um elemento dentro dessa estrutura? Vai ser o de acesso. Se eu tiver que perguntar qual é o elemento que está armazenado na terceira posição. E nós vamos olhar, primeiramente, 2 conjuntos de operações que são bastante interessantes e são bastante ilustrativos para a gente avaliar. E são bastante ilustrativos para a gente conseguir discutir como comparar diferentes implementações da mesma operação. A gente vai falar sobre a busca, como que eu avalio se um elemento específico está contido num vetor ou não. E a gente também vai falar sobre os algoritmos de ordenação. Como que eu obtenho uma permutação de uma sequência que seja ordenada. Nós vamos olhar com mais detalhe esses 2 conjuntos de operações para a gente poder discutir um conceito que a gente chama de análise de algoritmos. Como que eu consigo avaliar um algoritmo que implementa uma operação e dizer se ele é melhor ou pior do que um outro, se ele é melhor ou pior do que uma outra implementação que é capaz de realizar exatamente a mesma operação. Uma vez que a gente discutir quais são essas técnicas, discutir quais são os conceitos que me permitem comparar diferentes algoritmos, que a gente vai primeiramente olhar para os algoritmos de busca e ordenação, aí a gente vai poder comparar também as diferentes formas de representar o mesmo tipo abstrato de dados. Se eu representar uma sequência usando um vetor ou uma lista ligada, quais são as implicações sobre a eficiência ou a qualidade dos algoritmos de inserção, de remoção e de acesso? Por fim, como uma sequência é um conjunto, a gente vai avaliar qual que é a implicação do uso de uma estrutura de dados que implementa uma sequência na implementação de um conjunto.
e a gente vai ver que existem outras estruturas que te permitem implementar um conjunto com diferentes características de desempenho e de qualidade. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre os algoritmos de busca, considerando uma sequência que é armazenada como um vetor. Então, até o próximo vídeo.